Capítulo 11. Os que vós me haveis dado. 1896-1897. Noviças e irmãos espirituais. Instrumentos de Deus. O pincelzinho, o verdadeiro amor. Como uma sentinela. Minhas armas invencíveis. A oração. Açúcar e vinagre. Almas imperfeitas. Irmã São Pedro. Uma oração com sofrimento. Meu primeiro irmãozinho. Escrever por obediência. O segundo missionário. Vossas palavras, ó Jesus. Atraí-me, correremos. Pela confiança e pelo amor. Minha madre, Jesus concedeu à vossa filha a graça de penetrar as misteriosas profundezas da caridade. Se conseguisse expressar o que compreende, ouviríeis uma melodia do céu. Infelizmente, só posso fazer-vos ouvir algum balbuciar de criança. Não me servissem de apoio as próprias palavras de Jesus, sentir-me-ia tentada a pedir-vos para largar a pena. Mas isso não. Por obediência tenho de levar avante o que por obediência comecei. Madre muito amada, escrevi ontem que, não sendo meus os bens da terra, não deveria achar difícil nunca reclamá-los, se alguma vez me fossem tirados. Os bens do céu também não me pertencem. São-me dados de empréstimo pelo bom Deus, que mos quer retirar, sem que me caiba o direito de reclamar. Ora, bens que procedem diretamente de Deus, rasgos de inteligência e do coração, ideias profundas, tudo constitui uma riqueza, a qual a gente se apega como a um patrimônio próprio, em que ninguém tem o direito de tocar. Por exemplo, se em hora de licença comunico a outra irmã alguma iluminação recebida na oração, e pouco depois a irmã, em conversa com outra, lhe conta a coisa que lhe confiei, como se fora seu próprio pensamento, parece que usurpa para si o que não lhe pertence. Ou ainda, se durante o recreio se diz em voz baixa, à companheira, alguma palavra espirituosa e bem apropriada, e a mesma o repete em voz alta, sem indicar a procedência, também parece ser roubo contra a autora. Esta não reclama, mas teria muita vontade de fazê-lo, e aproveitará a primeira oportunidade para dar, finalmente, a entender que se apossaram de suas ideias. Minha madre não teria condições de explicar-vos tão bem os tristes sentimentos da natureza, se os não sentisse no próprio coração, e teria prazer de embalar-me na doce ilusão de que entraram só no meu, se não me tivesses incumbido de ouvir as tentações de vossas queridas e jovens noviças. Muito aprendi no desempenho da missão que me confiastes. Vi-me, antes de tudo, forçada a pôr em prática o que ensinava às outras. Assim, posso afirmar agora, Jesus concedeu-me a graça de não me apegar aos bens do espírito e do coração, tampouco como aos da terra. Quando me ocorre pensar ou dizer alguma coisa grata às minhas irmãs, acho muito natural que se sirvam dela como se fosse bem próprio. O pensamento pertence ao Espírito Santo e não a mim, pois São Paulo diz que, sem o Espírito do amor, não conseguimos dar o nome de Pai ao nosso Pai que está nos céus. Cabe, pois, perfeitamente à sua livre determinação servir-se de mim para transmitir a uma alma algum bom pensamento. Se acreditasse que o pensamento me pertence, faria o papel do asno carregado de relíquias, o qual julgava dirigidas a si as homenagens que se prestavam aos santos. Não menosprezo as profundas ideias que nutrem a alma e a ligam a Deus. Mas, desde muito compreendi que não nos devemos apoiar nelas, nem fazer a perfeição consistir em receber muitas iluminações. Sem as obras, os mais belos pensamentos nada representam. Na verdade, outras pessoas podem tirar muito proveito deles, dado que se humilhem e testemunhem ao bom Deus seu reconhecimento por haver permitido participar no festim de uma alma,
a quem ele se compraz de enriquecer com suas graças. Entretanto, se a alma se compraz em seus belos pensamentos e fizer a prece do fariseu, assemelha-se a alguém que morre de inanição diante de uma mesa bem servida, enquanto todos os seus convidados se regalam com farta alimentação e lançam de vez em quando um olhar de inveja ao possuidor de tantos bens. Oh, que bom só haver o bom Deus que conhece, única e exclusivamente o fundo dos corações, e como as criaturas têm ideias curtas. Quando percebem uma alma mais esclarecida do que outras, logo concluem que Jesus lhes não quer bem como a esta alma, e que não se acham em condições de serem chamadas à igual perfeição. Desde quando o Senhor já não tem direito de valer-se de uma de suas criaturas para dispensar às almas que ama o alimento que lhes é necessário? No tempo do Faraó, o Senhor dispunha ainda desse direito, porquanto diz ao monarca nas Escrituras: E com este propósito te conservei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Êxodo 9:16. Desde que o Altíssimo proferiu estas palavras, sucederam-se séculos e séculos, e dali por diante seu modo de proceder não se alterou. Sempre se serviu de suas criaturas como instrumentos para executar sua obra nas almas. Se a tela pintada por um artista pudesse pensar e falar, por certo não se queixaria de ser continuamente tocada e retocada pelo pincel. Nem por isso invejaria a condição desse instrumento, pois saberia não ser ao pincel, mas ao artista que o maneja, que deve a beleza da qual está revestida. De sua parte, o pincel não poderia gloriar-se da obra-prima por ele executada. Sabe que artistas não se embaraçam, nem fazem caso de dificuldades, e às vezes se dão ao capricho de escolher instrumentos fracos e deficientes. Minha madre muito amada, sou tal pincelzinho que Jesus escolheu para pintar sua imagem nas almas que me confiastes. O artista não se serve de um só pincel, precisa de 2 pelo menos. O primeiro é o mais útil, com o qual dá as mãos de fundo, e em muito pouco tempo cobre a tela por completo. O segundo, menor, serve-lhe para os acabamentos. Para mim, minha madre, representais o precioso pincel que a mão de Jesus agarra com amor, quando quer executar algum grande trabalho na alma de vossas filhas. E eu sou o pequenino, do qual se digna usar em seguida para as mínimas especificações. A primeira ocasião que Jesus se serviu de seu pincelzinho foi lá pelo dia 8 de dezembro de 1892. Sempre me lembrarei da época como de um tempo de graças. Confiar-vos-ei, minha querida madre, as 2 suaves recordações. Aos 15 anos, quando tive a ventura de entrar para o Carmelo, encontrei uma companheira de noviciado. Nota: Irmã Marta de Jesus, que entrou a 23 de dezembro de 1887 na qualidade de religiosa conversa, que me precedera alguns meses. Era 8 anos mais velha do que eu, mas seu gênio de criança fazia esquecer a diferença de anos. Por isso tivestes logo, minha madre, a alegria de ver vossas jovens postulantes estenderem-se a 1000 maravilhas e tornarem-se inseparáveis. Com o intuito de promover uma afeição nascente, que vos parecia em condições de produzir frutos, deste-nos permissão de termos juntas, de vez em quando, breves colóquios espirituais. Minha querida companheirinha encantava-me com sua inocência, com seu natural expansivo. Mas, de outro lado, admirava-me de ver quanto a afeição que tinha por vós era diferente da minha. No modo de proceder para com as irmãs, muitas coisas havia também que eu desejaria que ela mudasse. A partir dessa época, o bom Deus fez-me compreender como existem almas que sua misericórdia não se cansa de esperar,
as quais não concede sua iluminação senão gradativamente. Por isso, muito me precavia de lhe antecipar a hora, e esperava, paciente, que a Jesus aprovesse fazê-la chegar. Refletindo um dia sobre a permissão que nos destes de conversarmos juntas, conforme rezam nossas santas constituições, para mais nos inflamarmos no amor de nosso esposo, pensei com tristeza que nossas conversas não atingiam a desejada finalidade. Então, o bom Deus fez-me sentir que o momento era chegado. Já não precisava haver receio de falar, como também devia acabar com conversas que se assemelhavam às de amigas do mundo. Era dia de sábado. Na manhã seguinte, durante minha ação de graças, pedi ao bom Deus me pusesse na boca palavras mansas e convincentes, ou melhor, falasse ele mesmo em meu lugar. Jesus atendeu minha oração, permitindo que o resultado correspondesse plenamente à minha esperança, pois os que voltam os olhos para ele serão iluminados. E nas trevas surgiu uma luz para os retos de coração. A primeira palavra faz sentido para mim, e a segunda para minha companheira que tinha realmente um coração reto. Quando chegou a hora combinada para estarmos juntas, a pobre irmãzinha, lançando os olhos em mim, logo percebeu que já não era a mesma. Ruborizada, sentou-se ao meu lado, enquanto eu, apoiando sua cabeça contra meu coração, com voz lacrimosa, lhe dizia tudo o que pensava a respeito dela, mas em termos tão delicados e testemunhando-lhe tanta afeição que suas lágrimas logo se misturaram com as minhas. Reconheceu com muita humildade que tudo quanto eu dizia era exato. Prometeu-me começar vida nova, pedindo-me como uma graça que sempre a advertisse de suas faltas. Afinal, ao momento de separar-nos, nossa afeição se tornara toda espiritual e nada tinha de humana. Em nós se averiguou a passagem da Escritura. O irmão que é ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. Provérbios 18:19. O que Jesus fez mediante seu pincelzinho, logo se teria desfeito, se ele não atuasse, por vosso intermédio, minha madre, no sentido de levar a termo sua obra numa alma que queria toda para si. Minha pobre companheira achou a provação muito amarga, mas vossa firmeza alcançou a vitória. E então, uma tentativa de a consolar, pude explicar àquela que entre todas me destes por irmã, em que consiste o verdadeiro amor. Fiz-lhe ver que ela amava a si própria e não a vós. Expliquei-lhe como eu vos amava e os sacrifícios que me obriguei a fazer no início de minha vida religiosa, para não me afeiçoar a vós de modo todo material, como cão que se apega ao dono. O amor nutre-se de sacrifícios. Quanto mais a alma se nega às exigências da natureza, tanto mais robusta e abnegada se torna a sua ternura. Lembro-me que, no tempo de postulante, tinha às vezes tão violentas tentações de chegar junto a vós para procurar satisfação e ter alguns pingos de alegria, que me obrigava a atravessar rápida a frente do depósito e a agarrar-me com toda a força ao corrimão da escada. Vinha-me à mente inúmeras permissões que deveria pedir. Enfim, minha madre muito amada forjava 1000 razões para contentar minha natureza. Como agora sou feliz por me conter, desde o começo de minha vida religiosa. Desfruto já a recompensa prometida aos que combatem corajosamente. Já não sinto que para mim haja necessidade de negar-me todas as consolações do coração, pois minha alma foi retemperada por aquele a quem queria unicamente amar. Vejo com satisfação que, tendo-lhe amor, o coração dilata-se e pode, incomparavelmente, dar muito mais ternura aos que lhe são caros do que quando se concentra num amor egoísta e infrutuoso. Trouxe-vos a lembrança, minha querida madre, o primeiro trabalho que Jesus e vós vos dignastes levar a cabo por meu intermédio.
Não era senão o prelúdio dos que me deviam ser confiados. Quando pude penetrar no santuário das almas, logo reconheci que a tarefa transcendia minhas forças. Lancei-me, então, como uma criancinha, nos braços do bom Deus, e, escondendo o rosto entre seus cabelos, disse-lhe: Senhor, sou muito pequenina para nutrir vossas filhas. Se por meu intermédio quiserdes dar-lhes o que convém a cada uma, enchei minha mãozinha, e eu, sem largar vossos braços, sem volver a cabeça, distribuirei vossos tesouros à alma que me vier pedir alimento. Se ela o achar a gosto, saberei que não é a mim, mas a vós que o deve. Em caso contrário, quando se queixa, achando amargo o que lhe apresento, minha paz não terá transtorno. Tratarei de persuadi-la que o alimento vem de vós, e muito me guardarei de buscar outro para ela. Depois de compreender, minha madre, que me era impossível fazer algo por mim mesma, já não me parecia difícil a tarefa que me impusestes. Percebi que a única coisa necessária era unir-me mais a Jesus, e o resto me seria dado de acréscimo. Com efeito, minha esperança nunca se iludiu. O bom Deus dignou-se encher-me minha mãozinha a tantas vezes quantas eram necessárias para nutrir a alma de minhas irmãs. Confesso-vos, madre muito amada, se por um tantinho sequer me apoiasse em minhas próprias forças, bem depressa vos entregaria os pontos. De longe, parece muito róseo fazer algum bem às almas, levá-las a amar mais a Deus, moldá-las, enfim, de acordo com seus pontos de vista e ideias pessoais. De perto é tudo ao contrário. O róseo desvanece. Percebe-se que se fazer algum bem sem a ajuda de Deus é coisa quase tão impossível quanto fazer o sol brilhar na calada da noite. Percebe-se a absoluta necessidade de se pôr de lado seus gostos, suas concepções pessoais e guiar as almas pelo caminho que Jesus lhes traçou, sem tentar fazê-las andar pelo seu caminho individual. Isto, porém, não é o mais difícil. O que mais me custa, acima de tudo, é observar as faltas, as mais leves imperfeições, e mover-lhes guerra de morte. Ia dizer que infelizmente para mim, mas isso não, seria falta de coragem. Digo, portanto, para a felicidade de minhas irmãs, que depois de me colocar nos braços de Jesus, sou como uma sentinela que espreita o inimigo da mais alta atalaia de um castelo forte. Nada escapa aos meus olhares. Muita vez fico espantada de enxergar tão claro nessas coisas, e acho bem justificável o profeta Jonas por ter fugido, em vez de ir anunciar a ruína de Nínive. Para mim, seria 1000 vezes preferível receber admoestações do que fazê-las a outrem. Sinto, porém, a grande necessidade que para mim seja isto um sofrimento. Pois, quando se haja o sabor da natureza, impossível se torna para a alma a qual se quer apontar faltas, que compreenda sua sem razão. Não enxerga senão uma coisa. A irmã encarregada de me orientar ficou irritada, e tudo recai sobre mim, que estou, aliás, cheia das melhores intenções. Bem sei que vossos cordeirinhos me acham severa. Se lessem estas linhas, diriam que aparentemente não me custa, de forma alguma, correr atrás deles, falar-lhes em tom severo, quando lhes mostro seu lindo velo manchado, ou então lhes devolvo algumas madeixas de lã que deixaram esgaçar-se nos espinhos do caminho. Digam os cordeirinhos tudo o que quiserem. No fundo, notam que os amo com verdadeiro amor e que nunca imitarei o mercenário, que, vendo o lobo chegar, abandona o rebanho e foge. Disponho-me a dar minha vida por eles. Minha afeição, porém, é tão pura que não desejo que dela tenha conhecimento. Com a graça de Jesus, jamais tentei atrair a mim seus corações. Entendi que minha missão era de conduzi-los a Deus e fazer-lhes compreender que na terra sois vós, minha madre, o Jesus visível, a quem devem amar e respeitar.
Disse-vos, querida madre, que instruindo as outras, muito aprendera. Verifiquei primeiramente que todas as almas têm mais ou menos os mesmos combates, mas diferenciam-se de tal maneira que sem dificuldade compreendo a opinião do padre Pichon. Há diferença muito maior entre as almas do que entre as fisionomias. Por isso, é impossível haver-me com todas da mesma maneira. Com algumas almas, percebo que tenho de diminuir-me, de não recear humilhar-me, revelando meus combates, minhas derrotas. Ao verem que tenho as mesmas fraquezas que elas, minhas irmãzinhas me confessam, por sua vez, as faltas de que se recriminam e se alegram de que as compreenda de própria experiência. Com outras, percebi que para lhes fazer algum bem, preciso, pelo contrário, usar de muita firmeza e nunca me desdizer de alguma afirmação. Curvar-se não seria, então, ato de humildade, mas de fraqueza. O bom Deus concedeu-me a graça de não ter medo de guerra. Preciso a todo custo cumprir minha obrigação. Mais de uma vez ouvi o seguinte: se quiserdes conseguir de mim alguma coisa, é necessário que me leveis pela bondade. À força não obtereis coisa alguma. Sei por mim que ninguém é bom juiz em causa própria, e que a criança, a quem o médico submete a dolorosa operação, não deixará de soltar berros, afirmando que o remédio é pior do que a doença. Logo, porém, que esteja curada, alguns dias mais tarde, sentir-se-á muito feliz por poder brincar e correr. Outro tanto acontece com as almas. Bem depressa reconhecem que muitas vezes um pouco de amargura é preferível ao açúcar e não se acanham de o declarar. Não posso, às vezes, conter um sorriso por dentro, quando vejo que mudança ocorre de um dia para o outro. É extraordinário. Chegam e dizem-me: ontem tivestes motivo de ser rigorosa. No começo senti revolta, mas depois repassei tudo pela minha mente e cheguei à conclusão de que fostes justa. Escutai. Quando ia saindo, pensava que tudo estava acabado e dizia com meus botões: procurarei nossa madre e dir-lhe-ei que já não quero saber da minha irmã Teresa do Menino Jesus. Notei, porém, ser o demônio quem me inspirava semelhante coisa, e pareceu-me depois que rezáveis por mim. Tranquilizei-me então, e a luz começou a clarear. Agora, pois, precisais dar-me boa orientação, e para esse fim me apresento. A conversa entra logo em andamento. Sinto-me toda feliz de poder dar largas ao pendor do coração e não servir nenhuma iguaria amarga. Sim, mas logo percebo que não posso ir longe demais. Uma única palavra deitaria abaixo o belo edifício levantado entre lágrimas. Se tenho a má sorte de proferir palavra que pareça atenuar minha afirmação da véspera, vejo minha irmãzinha querer agarrar-se a subterfúgios. Faço então em meu íntimo breve oração, e a verdade sempre triunfa. Ah, é a oração, é o sacrifício que constituem toda a minha força. São as armas invencíveis que Jesus me deu. Muito mais do que palavras, podem sensibilizar as almas, e disso tive experiência muitas vezes. Houve, entre todas, uma que me causou doce e profunda impressão. Foi na Quaresma. Ocupava-me, então, só com a única noviça, aqui existente, da qual era o anjo. Nota: a irmã Maria da Trindade tinha tomado o hábito 2 meses antes da irmã Genoveva. Na época, havia de fato 4 noviças no noviciado, das quais a Madre Maria de Gonzaga era mestra. Embora Nossa Santinha dela se ocupasse também, mas não da mesma maneira. Quer dizer, de maneira bem acentuada, não procedia senão com a irmã Maria da Trindade, que lhe fora entregue em caráter mais específico, para observar mais de perto, pela razão de ter saído de outro Carmelo. Observação da Madre Inês de Jesus. Uma manhã, veio toda contente procurar-me.
Ah, se soubesses, disse-me, o que sonhei esta noite. Estava com minha irmã e queria demovê-la de todas as vaidades que tanto estremece, e por isso lhe expliquei a estrofe do Viver de Amor. Amar-te, ó Jesus, que perda fecunda! Todos os meus perfumes são teus para sempre. Percebi perfeitamente que minhas palavras lhe calavam na alma e fiquei extasiada de alegria. Acordando esta manhã, cuidei que o bom de Deus talvez que queira que lhe dê essa alma. Que tal se depois da quaresma lhe escrevesse para contar meu sonho, dizendo-lhe que Jesus a quer exclusivamente para si? Sem mais delongas, declarei-lhe que poderia muito bem experimentar, mas antes precisaria pedir licença à nossa madre. Como a quaresma estava longe do fim, ficaste surpresa, madre muito amada, com um pedido que vos pareceu muito antecipado, e certamente, por inspiração do bom Deus, respondestes que as carmelitas deviam salvar almas, não por cartas, mas pela oração. Depois de tomar conhecimento de vossa decisão, compreendi imediatamente que vinha de Jesus, e disse à irmã Maria da Trindade: precisamos pôr mãos à obra. Vamos rezar bastante. Que alegria se no fim da quaresma formos atendidas. Ó, infinita misericórdia do Senhor, que se compraz em atender a oração de suas filhas. No fim da quaresma, mais uma alma se consagrava a Jesus. Era um verdadeiro milagre da graça, impetrado pelo fervor de uma humilde noviça. Como é grande, portanto, o poder da oração. Dir-se-ia uma rainha que a cada instante tem livre acesso ao rei e pode alcançar tudo quanto pede. Para ser atendida, não precisa ler num livro um bonito formulário, redigido de circunstância. Se assim fora, ai de mim, como teria de lastimar-me. Fora do ofício divino, que sou muito indigna de recitar, não tenho ânimo de sujeitar-me a procurar nos livros belas orações. Faz-me doer a cabeça, são tantas. Ainda por cima, todas são umas mais bonitas do que as outras. Não poderia recitá-las todas, e não sabendo qual delas escolher, faço como a criança que não sabem ler. Digo muito simplesmente ao bom Deus o que lhe quero dizer, sem usar belas frases, e ele sempre me atende. Para mim, oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu, é como um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega a Jesus. Não desejaria, contudo, minha madre muito amada, julgasseis que orações feitas em comum, no coro ou nos eremitérios, eu as recite sem devoção. Pelo contrário, aprecio muito as orações em comum, pois Jesus prometeu estar no meio dos que se congregam em seu nome. Percebo então que o fervor de minhas irmãs supre o meu, mas quando estou sozinha, tenho vergonha de confessá-lo. A recitação do terço custa-me muito mais do que a aplicação de um instrumento de penitência. Percebo que o rezo tão mal. Por mais que queira meditar os mistérios do rosário, não consigo concentrar o espírito. Andei muito tempo profundamente aflita, com uma falta de devoção que me causava espanto. Pois, tão grande é meu amor à Santíssima Virgem, que deveria ter facilidade em recitar, em sua honra, orações que lhe são tão agradáveis. Agora aflijo-me menos. Penso que, sendo minha mãe, a Rainha dos Céus verá minha boa vontade, e com ela se contentará. Alguma vez, encontrando-se meu espírito em tão grande aridez, que lhe não posso arrancar um pensamento que me una ao bom Deus. Recito muito pausadamente um Pai Nosso, e a seguir a saudação angélica. Estas orações, então, arrebatam-me e nutrem muito mais a minha alma do que se as recitasse precipitadamente uma centena de vezes. A Santíssima Virgem dá-me provas de que não se descontenta comigo. Nunca deixou de proteger-me no mesmo instante que a invoque. Quando me sobrevém uma inquietação, um contratempo, bem depressa me volto para ela, e como a mais carinhosa das mães,
sempre toma a seu encargo os meus interesses. Quanta vez, na ocasião de falar às noviças, cheguei a invocá-la e a sentir os benefícios de sua maternal proteção. De vez em quando, dizem-me as noviças: Mas, para tudo tendes resposta? Julgava desta feita que vos poria em dificuldade. Onde, pois, buscais o que dizeis? Entre elas, existem algumas que são até bem ingênuas, a ponto de crerem que leio em suas almas, por me acontecer de antecipá-las, dizendo-lhes o que pensavam. Certa noite, uma das minhas companheiras resolveu ocultar-me um aborrecimento que a fazia sofrer muito. Quando nos encontramos, logo pela manhã, falou-me com um sorriso no rosto. Eu, porém, sem responder ao que me dizia, declarei-lhe com inflexão categórica de voz: Tendes alguma mágoa? Se fizesse a lua cair-lhe aos pés, creio que não me olharia com maior espanto. Tamanha foi sua estupefação que também fiquei empolgada e por um instante senti um medo sobrenatural. Estava muito segura de que não possuía o dom de ler nas consciências, e isso me deixava muito mais admirada por ter acertado com tanta exatidão. Notei perfeitamente que o bom Deus estava muito perto e que, sem dar por isso, dissera como uma criança palavras que não provinham de mim, mas dele. Compreendeis, minha madre muito amada, que as noviças tudo permite. É preciso que falem o que pensam, sem nenhuma restrição, tanto o certo como o errado. Para comigo, isto se lhes torna tanto mais fácil, porque não me devem a mim o respeito que se tem a uma mestra. Não posso afirmar que Jesus me faça andar exteriormente pelo caminho das humilhações. Limita-se a humilhar-me no fundo de minha alma. Aos olhos das criaturas, tudo me corre bem. Ando pelo caminho das honrarias, quanto possível no estado religioso. Compreendo não ser para mim, mas para outros, que tenho de percorrer um caminho tão arriscado na aparência. De fato, se aos olhos da comunidade eu passasse por uma religiosa cheia de defeitos, sem capacidade, sem inteligência e discernimento, ser-vos-ia impossível, minha madre, ter em mim alguém que vos ajudasse. Eis o motivo pelo qual o bom Deus lançou um véu sobre todos os meus defeitos interiores e exteriores. O véu acarreta-me muitas vezes alguns elogios por parte das noviças. Noto perfeitamente que não os fazem por adulação e que exprimem seus sentimentos espontâneos. Isto, com efeito, não me inspiraria vaidade, porque conservo continuamente no espírito a lembrança do que sou. Entretanto, muitas vezes tenho um desejo bem grande de ouvir outra coisa, que não sejam louvores. Sabeis, minha madre, que ao açúcar prefiro o vinagre. Minha alma também se entoja de alimento muito açucarado, e Jesus não permite que lhe seja servida uma boa saladinha, bem avinagrada, bem condimentada, sem faltar nada, a não ser azeite, o que lhe dá um sabor a mais. A boa saladinha me é servida pelas noviças, no momento em que menos espero. O bom Deus soergue o véu que encobre minhas imperfeições. Então, minhas queridas irmãzinhas encaram-me como sou e já não me acham de pleno acordo com seu gosto. Com uma simplicidade que me encanta, falam-me de todos os combates que lhes provoco, de tudo o que em mim lhes desagrada. Afinal, não se constrangem nem um pouco, como se fosse o caso de outra pessoa, por saberem que me causam grande prazer quando fazem assim. Oh, na verdade, é mais que um prazer, é um delicioso festim que enche de gozo minha alma. Não encontro explicação de como coisa tão desagradável à natureza possa despertar tão grande felicidade. Se o não experimentasse, não o acreditaria. Um belo dia, em que desejava de modo particular ser humilhada, aconteceu que uma noviça tão bem se encarregou de me satisfazer que logo pensei em semei a proferir imprecações contra Davi. E disse: Pois, então, certamente é o Senhor que lhe manda dizer-me todas estas coisas. E minha alma saboreava deliciosamente o amargo alimento que com tanta fartura lhe era servido.
Assim se digna o bom Deus cuidar de mim. Nem sempre pode dar-me o pão fortificante da humilhação exterior, mas de tempos em tempos me permite que me nutra com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Oh, quão grande é a sua misericórdia! Só no céu poderei cantá-la. Madre muito amada, uma vez que convosco me esforço por cantar na terra uma misericórdia que é infinita, ainda vos devo narrar um grande benefício que retirei da missão que me confiastes. Antigamente, quando via uma irmã fazer algo que me desagradasse ou me parecesse irregular, pensava comigo: ah, se pudesse dizer-lhe minha opinião, mostrar-lhe que anda errada, como não ficaria satisfeita? Desde que entrei um pouco no ofício, minha madre, mudei totalmente meu ponto de vista. Quando me acontece ver uma irmã praticar ato que me pareça imperfeito, dou um suspiro de alívio, dizendo comigo mesma: que sorte! Não se trata de noviça. Não me cabe o dever repreendê-la. E depois procuro, sem demora, excusar a irmã, atribuindo-lhe boas intenções, pois que as terá, sem dúvida alguma. Ah, minha madre, desde que adoeci, os cuidados que me dispensais instruíram-me muito mais ainda a respeito da caridade. Nenhum medicamento vos parece caro demais, e não surtindo efeito, tentais incansavelmente outra coisa. Quando me dirigi ao recreio, qual não era a vossa solicitude para que ficasse bem acomodada ao abrigo de correntes de ar? Enfim, se eu quisesse dizer tudo, seria um nunca acabar. Pensando em tudo isso, ponderei comigo que me cumpria ser tão compassiva com as fraquezas espirituais de minhas irmãs, quanto vós o sois, minha querida madre, cuidando de mim com tanto amor. Notei, é muito natural, que as irmãs mais santas são as mais estimadas. Procura-se sua convivência, prestam-se-lhe favores sem serem pedidos. Capazes de suportar faltas de atenção e indelicadezas, são afinal cercadas da afeição de todas. Pode-se aplicar a elas a palavra de nosso pai São João da Cruz. Foram-me dados todos os bens, quando deixei de procurá-los por amor próprio. Algumas almas imperfeitas, ao invés, não são procuradas. Não resta dúvida para com elas, a gente se restringe às normas de urbanidade religiosa. Contudo, por receio de lhes dizer palavras menos amáveis, evitamos de andar com elas. Quando falo de almas imperfeitas, não me refiro apenas a imperfeições espirituais, já que as mais santas só serão perfeitas no céu. Refiro-me à falta de critério e educação, à susceptibilidade de certos temperamentos, coisas todas que não tornam a vida muito aprazível. Sei perfeitamente que essas fraquezas morais são crônicas, não há esperança de recuperação. De outro lado, porém, sei perfeitamente, minha madre, não deixaria de cuidar de mim, de procurar consolar-me, se continuar doente a vida inteira. Esta é a conclusão que tiro. Nos recreios, nas licenças, devo procurar a companhia de irmãs que me são menos agradáveis, exercer com essas almas melindradas o ofício do bom samaritano. Por vezes, uma palavra, um sorriso amável, é quanto basta para desanuviar uma alma entristecida. Aliás, não é em absoluto para alcançar tal fim que praticarei a caridade, pois sei que logo desanimaria. Uma palavra que dissesse na melhor das intenções seria talvez tomada às avessas. Por esta razão, com o intuito de não perder meu tempo, quero ser amável com todo mundo, de modo particular com as irmãs menos amáveis, para alegrar Jesus e corresponder ao conselho que nos dá no Evangelho, aproximadamente nestes termos: quando fizerdes banquete, não convideis vossos parentes e amigos, de modo que por seu turno vos convidem, e assim tenhais por recebida a vossa recompensa. Antes, convidai os pobres, os mancos, os paralíticos, e vossa sorte está em não vos poderem retribuir. Pois vosso Pai que enxerga as coisas ocultas vos dará recompensa. Mateus 6,4.
Que festim poderia a Carmelita propiciar às suas irmãs, a não ser um banquete composto de amável e alegre caridade? Por mim, não conheço outro, e quero imitar São Paulo, que se alegrava com os que se encontrava alegres. Na verdade, também chorava com os atribulados. E no banquete que servirei de vez em quando, aparecerão lágrimas, mas sempre me esforçarei porque as lágrimas, afinal, se transformem em alegria, pois o Senhor ama os que dão com alegria. Guardo lembrança de um ato de caridade que o bom Deus me inspirou a praticar quando ainda era noviça. Pouca coisa era, mas nosso Pai, que enxerga as coisas ocultas e olha mais para a intenção do que para o valor da ação, já me deu a respectiva recompensa, sem esperar pela outra vida. Era na época em que a irmã São Pedro ainda ia ao coro e ao refeitório. A oração vespertina, seu lugar ficava na minha frente. 10 minutos antes das 6 horas, uma irmã precisava dar-se ao trabalho de levá-la ao refeitório, porque as enfermeiras tinham então muitas doentes a seu cuidado, de maneira que não podiam ir buscá-la. Muito me custou oferecer-me para a execução desse pequeno ofício, pois sabia não ser fácil contentar a pobre irmã São Pedro. Tão grande era seu sofrimento que não gostava de estar trocando de condutora. Contudo, não queria perder tão linda ocasião de praticar a caridade, lembrando-me de que Jesus dissera: o que fizerdes a um desses meus irmãos pequeninos, é a mim que o fizestes. Muito humilde, pois, ofereci-me a levá-la. Não foi, porém, sem objeções que consegui a aceitação de meus préstimos. Enfim, pus mãos à obra, e tanta era minha boa vontade que o consegui com perfeição. Todas as tardes, quando via minha irmã São Pedro sacudir a ampulheta, sabia o que significava. Vamos! É incrível quanto me custava ficar de alerta, mormente nos primeiros tempos. Não obstante, ia imediatamente, e então começava todo um cerimonial. Precisava remover e carregar o banco de modo determinado, sobretudo não se precipitar. A seguir, começava a caminhar. Tinha de acompanhar a pobre enferma por detrás e sustê-la pela cintura. Fazia-o com a maior doçura possível. Mas, se por infelicidade ela falseasse o pé, logo lhe parecia que a sustinha mal e iria ao chão. Ah, meu Deus, andais muito ligeira, vou desconjuntar-me. Caso tentasse avançar mais devagar ainda, mas, por favor, andai atrás de mim, já não sinto vossa mão. Largaste-me, vou cair. Ah, bem dizia que éreis muito nova para me conduzir. Chegávamos, afinal, sem acidentes ao refeitório. Sobrevinham ali dificuldades de outra natureza. Precisava fazer a irmã São Pedro sentar-se, usando de habilidade para não a machucar. Depois, tinha que lhe arregaçar as mangas, de certa maneira ainda. A seguir, podia livremente retirar-me. Com as míseras mãos estrupiadas, ela arrumava o pão na tigela da melhor maneira possível. Não demorei em percebê-lo, e todas as noites só a deixava depois de prestar ainda esse servicinho. Como não me pedira nada, muito se comoveu com minha atenção, e por este meio, não procurado, conquistei toda a sua benevolência. Sobretudo, soube-o mais tarde, porque depois de lhe cortar o pão, dirigia-lhe, antes de ir-me embora, o mais encantador dos meus sorrisos. Minha madre muito amada, admira-vos talvez que vos descreva um pequeno ato de caridade, praticado há tanto tempo. Ah, se assim procedi, é por sentir, em virtude dele, necessidade de cantar as misericórdias do Senhor. Dignou-se deixar-me tal lembrança como perfume que incita a praticar a caridade. Lembro-me às vezes de pormenores que são para minha alma como uma brisa primaveril. Eis aqui um que me vem à memória. Uma noite de inverno, executava como de costume meu pequeno ofício. Fazia frio, era escuro. De repente escutei ao longe o harmonioso som de um instrumento de música. Pus-me então a imaginar um salão bem iluminado,
resplandecente de enfeites dourados, donzelas em trajes elegantes, a trocarem entre si atenções e amabilidades mundanas. Meu olhar volveu-se depois à doente de quem cuidava. Em vez de melodia, escutava de tempos em tempos seus queixosos gemidos. Em lugar dos enfeites dourados, enxergava os tijolos de nosso austero claustro, mal iluminado por débil claridade. Não consigo dizer em palavras o que se passou em minha alma. Sei apenas que o Senhor a iluminou com os raios da verdade, sobrepujando de tal maneira o brilho tenebroso das festas terrenas, que não podia acreditar em minha felicidade. Oh, para gozar 1000 anos de festas mundanas, não daria em troca os 10 minutos aplicados na execução do meu ofício humilde de caridade. Se já no sofrimento, no meio da luta, gozamos por um instante uma felicidade acima de todas as felicidades da terra, ponderando como o bom Deus nos retirou do mundo, que acontecerá então no céu, quando virmos, no seio de uma alegria e repouso eternos, a incomparável graça que o Senhor nos outorgou, escolhendo-nos para morar em sua casa, verdadeiro pórtico dos céus? Não foi sempre com arroubos de alegria que pratiquei a caridade. No começo, porém, da minha vida religiosa, quis Jesus fazer-me sentir quanto conforta vê-lo na alma de suas esposas. Por isso, quando conduzia minha irmã São Pedro, fazia-o com tanto amor que me seria impossível fazê-lo melhor se tivesse de conduzir o próprio Jesus. A prática da caridade nem sempre me foi tão grata. Vô-lo dizia a instantes, minha querida madre. Para vô-lo provar, contar-vos-ei certos combatezinhos, que por certo vos farão sorrir. Durante muito tempo, na oração da tarde, meu lugar ficava na frente de uma irmã, que tinha uma mania estranha, e penso eu, muitas iluminações, pois raramente utilizava livro. Eis como me vinha a coisa. Logo que chegava, a irmã punha-se a fazer um estranho ruído semelhante ao que resultaria de quando se esfregam duas conchas, uma contra a outra. Era eu a única a percebê-lo, pois tenho ouvido extremamente apurado, algumas vezes um pouco demais. Explicar-vos, minha madre, quanto o ruído me aborrecia seria vã pretensão. Sentia muita vontade de voltar a cabeça e encarar a culpada, que certamente não notava seu tique. Seria o único meio de adverti-la. No fundo do coração, porém, percebia ser preferível sofrer tal coisa por amor a Deus e para não magoar a irmã. Ficava, pois, quieta, procurando unir-me ao bom Deus e esquecer o ruído. Era tudo inútil. Sentia-me banhada de suor e era obrigada a fazer oração com sofrimento. Mas, posto que sofresse, procurava fazê-la não com irritação, mas com alegria e tranquilidade, pelo menos no fundo da alma. Procurava, então, gostar do leve ruído tão desagradável. Em vez de pretender não escutá-lo, coisa impossível, punha atenção em ouvi-lo bem, como se fora maravilhoso concerto, e toda a minha oração, que não era de quietude, limitava-se em oferecer tal concerto a Jesus. Outra ocasião, na lavagem de roupa, estava diante de uma irmã que me espirrava água suja no rosto, todas as vezes que levantava os lenços na tábua de bater. Meu primeiro ímpeto foi o de recuar e enxugar o rosto, a fim de dar a entender à irmã que me aspergia, me faria favor se parasse. Mas logo pensei que seria grande tolice minha recusar tesouros que me eram doados tão generosamente, e muito me precavi de não dar a perceber minha luta. Apliquei todo o meu esforço em desejar receber muita água suja, de sorte que no fim já me tinha realmente afeiçoado ao novo gênero de aspersão, prometendo a mim mesma retornar, na próxima oportunidade, ao feliz lugar, onde se recebiam tantas preciosidades. Como vedes, madre muito amada, sou alma muito pequenina, que só tem condições de oferecer ao Deus coisas pequeninas, e muita vez me acontece ainda deixar escapar esses sacrificiozinhos que tanta paz trazem à minha alma. Isto, porém, não me tira o ânimo.
Suporto ficar com um pouco de paz a menos e procuro depois ser, noutra vez, mais vigilante. Ah, o Senhor é tão bom para mim que se me torna impossível temê-lo. Sempre me deu o que desejava, ou antes fazia-me desejar o que me queria dar. Assim, pouco antes de começar minha provação contra a fé, eu dizia: realmente não tenho grandes provações exteriores, e para ter as interiores, mister seria que o bom Deus mudasse meu caminho. Não acredito que o faça, mas também não posso continuar sempre assim no repouso. Que meio, pois, encontrará Jesus para me provar? A resposta não se fez esperar, mostrando-me que não faltam meios àquele que amo. Sem alterar meu caminho, enviou a provação que mesclaria saudável amargura a todas as minhas alegrias. Não é só quando me quer provar que Jesus me faz pressentir e desejar. Há muito, nutria um desejo que se me afigurava absolutamente irrealizável, o de ter um irmão sacerdote. Pensava a miúde que se meus maninhos não tivessem voado para o céu, teria a ventura de vê-los subir ao altar. Mas se Deus os escolheu para deles fazer anjinhos, já não podia esperar ver a realização do meu sonho. Eis como Jesus não só me concedeu a graça que almejava, mas uniu-me pelos vínculos da alma a 2 de seus apóstolos, que se tornaram meus irmãos. Quero, minha madre muito amada, contar-vos em pormenores como Jesus satisfez meu desejo e até ultrapassou, pois não desejava senão um irmão sacerdote, que todos os dias de mim se lembrasse no santo altar. Foi nossa madre Santa Teresa que em 1895 me enviou como ramalhete de festa meu primeiro irmãozinho. Nota: Padre Maurício Bartolomeu Bellieri. Órfão de pai e mãe, era seminarista da Diocese de Bayeux e aspirante a missionário. A 29 de setembro de 1897, véspera da morte de Teresa, embarcou para a Algéria, onde entraria no noviciado dos Padres Brancos. Estava na lavanderia, muito entretida com meu serviço, quando Madre Inês de Jesus, chamando-me à parte, me leu uma carta que acabava de receber. Era um jovem seminarista, inspirado, dizia, por Santa Teresa, o qual vinha pedir uma irmã que se dedicasse de modo especial à salvação de sua alma e o ajudasse com orações e sacrifícios, quando missionário, para lhe ser possível salvar muitas almas. Por quem se tornasse sua irmã, prometia fazer sempre um momento, logo que pudesse oferecer o santo sacrifício. Disse-me Madre Inês de Jesus ser sua vontade fosse eu quem se tornaria irmã do futuro missionário. Minha madre, dizer-vos de minha felicidade seria impossível. O modo inesperável de se cumprir meu desejo me fez brotar no coração uma alegria que diria de criança, pois precisava remontar os dias de minha infância para deparar com a lembrança de alegrias tão vivas que a alma se sente pequena demais para as comportar. Desde muitos anos, não experimentara uma satisfação deste gênero. Percebia que, sob tal aspecto, minha alma remoçara. Era como se pela primeira vez se tangessem cordas musicais, até então esquecidas. Tinha noção das obrigações que assumia. Por isso pus mãos à obra, procurando redobrar de fervor. Devo confessar que de início não tive consolações que estimulassem meu zelo. Depois de escrever fascinante carta, repassada de cordialidade e nobres sentimentos, para agradecer à Madre Inês de Jesus, meu irmãozinho não deu outro sinal de vida, senão no mês de julho seguinte, além do cartão que enviara no mês de novembro, participando sua convocação para o serviço militar. Mas foi a vós, minha madre muito amada, que o bom Deus reservou o acabamento da obra começada. Não padece dúvida, pela oração e pelo sacrifício é que se pode ajudar aos missionários. Às vezes, porém, quando Jesus se compraz em unir 2 almas para o louvor de sua glória, permite que elas, de tempos em tempos, possam comunicar entre si seus próprios pensamentos
e incitar-se a um amor maior a Deus. Mas para tanto se requer uma vontade expressa da autoridade, pois a mim me parece que de outra maneira tal correspondência faria mais mal do que bem, quando não ao missionário, pelo menos à carmelita, cujo gênero de vida a induz a voltar-se sempre sobre si mesmo. Então, em vez de uni-la ao bom Deus, tal correspondência, ainda que esporádica, por ela solicitada, lhe distrairia seu espírito. Na imaginação de mover mundos e fundos, não faria absolutamente outra coisa, senão arrumar para si mesma, sob capa de zelo, uma distração inútil. Pessoalmente, nisto como em tudo mais, julgo necessário para minhas cartas promoverem o bem, sejam escritas por obediência, e de minha parte haja antes repugnância do que prazer em escrevê-las. Assim, quando falo a uma noviça, procuro fazê-lo de modo que para mim seja ato de mortificação. Evito dirigir-lhe perguntas que satisfariam minha curiosidade. Quando ela começa um assunto interessante e passa depois para outro que me importuna, sem terminar o primeiro, abstenho-me cuidadosamente de lembrar-lhe o assunto posto de lado, porque me parece impossível promover algum bem, quando se procura a si mesma. Percebo, minha madre, que não me corrigirei jamais. Eis que, com todas as minhas dissertações, de novo me desviei bem longe do meu assunto. Desculpai-me, vô-lo peço, e permiti-me começá-lo de novo na primeira ocasião, pois não está em mim fazê-lo de outra maneira. Procedeis como o bom Deus, que não se cansa de ouvir-me, quando simplesmente lhe falo de todos os meus pesares e alegrias, como se os não conhecesse. Vós também, minha madre, desde muito conheceis meu modo de pensar e todos os eventos mais memoráveis de minha vida. Nada de novo vos poderia contar. Não deixo de rir com a ideia de que vos escrevo escrupulosamente tantas coisas que conheceis tão bem como eu. Enfim, querida madre, estou a obedecer-vos, e se não tiverdes interesse de ler agora estas páginas, talvez vos possam distrair na vossa velhice e servir depois para acender o fogo, e assim não terei perdido meu tempo. Acho graça, porém, em falar como uma criança. Não creiais, minha madre, que queira saber qual utilidade teria este meu humilde trabalho. Tê-lo feito por obediência é quanto me basta, e nenhum pesar sentiria se aos meus olhos o queimasseis antes de o teres lido. Já é tempo de reatar a história dos meus irmãos, que ora ocupam tão grande lugar em minha vida. O ano passado, no fim do mês de maio, nota, sábado, 30 de maio de 1896. Lembro que um dia me mandastes chamar, antes de irmos ao refeitório. Bem forte me batia o coração ao chegar onde estáveis, minha querida madre. Perguntava-me o que tereis de me dizer, por ser a primeira vez que me andáveis chamar de tal forma. Depois de me fazer de sentar, foi a proposta que me formulastes. Quereis tomar a vosso encargo os interesses espirituais de um missionário que deve ordenar-se sacerdote a partir de dentro em breve? A seguir, minha madre, leste-me a carta do jovem sacerdote, a fim de que me inteirasse do que desejava. Meu primeiro sentimento foi de regozijo, que logo cedeu lugar ao temor. Expliquei-vos, minha madre muito amada, que já oferecera meus pobres méritos em favor de um futuro sacerdote, e julgava por isso não poder fazê-lo também nas intenções de outro, e que, além do mais, muitas irmãs havia, melhores do que eu, capazes de corresponder ao desejo dele. Inúteis foram todas as minhas objeções. Respondeste-me que a gente poderia ter vários irmãos. Perguntei-vos, então, se a obediência dobraria meus merecimentos. Respondeste-me que sim, e falaste-me de várias outras coisas que me levaram a reconhecer a necessidade para mim de aceitar sem escrúpulo um novo irmão. No fundo, minha madre, pensava como vós, pois o zelo de uma carmelita deve abranger o mundo. Espero, com a graça de Deus, ser útil a mais de 2 missionários, e não poderia esquecer de rezar por todos eles,
sem deixar de lado os simples sacerdotes, cuja missão é algumas vezes tão árdua de cumprir como a dos apóstolos, que pregam aos infiéis. Afinal, quero ser filha da Igreja, como era nossa Madre Santa Teresa, e rezar pelas intenções de nosso Santo Padre o Papa, por saber que suas intenções abarcam o universo. Eis aí o objetivo fundamental de minha vida. Isto, porém, não me impediria de rezar e unir-me, de modo especial, às atividades dos meus queridos anjinhos, se tivessem alcançado o sacerdócio. Pois bem, eis como me pus em união espiritual com os apóstolos que Jesus me dera na qualidade de irmãos. Tudo o que me pertence, pertence a cada um deles. Não ignoro que o bom Deus é bom demais para fazer parcialidades. É tão opulento que dá sem medida tudo quanto lhe peço. Contudo, não julgueis, minha madre, que me perca em longas especificações. Uma vez que tenho 2 irmãos e minhas irmãzinhas, as noviças, se fosse pedir por cada alma, esmiuçando o que cada qual precisa, os dias seriam curtos demais, e grande receio teria de esquecer algo de importante. Almas simples não necessitam meios complicados. Como sou desse número, Jesus deu-me certa manhã, em minha ação de graças, um meio simples de cumprir minha missão. Fez-me compreender a palavra dos cantares. Atraí-me, correremos, ao odor de vossos perfumes. Ó Jesus, nem sequer se torna necessária uma explicação. Quando me atrairdes, atraí também as almas que amo. Basta a simples palavra, atraí-me. Compreendo, Senhor, que ao deixar-se a alma prender pelo inebriante odor de vossos perfumes, não conseguiria correr sozinha. Todas as almas que ela ama são arrastadas a segui-la. Isto acontece sem coação, sem esforço. É consequência natural de sua atração para vós. Como a torrente, lançando-se com ímpeto no oceano, arrasta após si tudo quanto encontra de passagem. Assim também, ó meu Jesus, a alma que imerge no ilimitado oceano de vosso amor, arrebata consigo todos os tesouros que possui. Senhor, vós o sabeis, não tenho outros tesouros senão as almas que vos aprovestes unir à minha. Tais tesouros foste vós que me confiastes. Por isso, atrevo-me a tomar como minhas as palavras que dirigistes ao Pai Celestial, na última noite em que ainda fostes visto na terra como viajor e mortal. Jesus, meu bem-amado, ignoro quando o meu exílio chegará ao termo. Mais de uma noite será ainda testemunha de como canto vossas misericórdias. Mas, enfim, também para mim chegará a última noite. Pudera então dizer-vos, ó meu Deus, eu te glorifiquei na terra, acabei a obra que me destes para fazer. Manifestei teu nome aos homens que me deste. Eram teus e tu me destes. Agora sabem que tudo quanto me destes procede de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que tu me comunicastes, e eles as receberam e acreditaram que fostes tu que me enviastes. Rogo pelo que me destes, porque são teus. Já não estou no mundo, ao passo que eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os por causa do teu nome, os que me destes. Agora vou para junto de ti, e digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que nele seja perfeito o gozo que vem de ti. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os preserves do mal. Eles não são deste mundo, assim como eu também não sou deste mundo. Rogo não só por eles, mas também pelos que acreditarão em mim mediante sua palavra. Quero, meu Pai, que onde estiver, estejam também os que tu me destes, e que o mundo conheça que tu o amastes, como me amastes também a mim. João 17:4 seguintes. Sim, Senhor, eis o que, depois de vossa vez, quisera repetir antes de erguer voo aos vossos braços. Será talvez temerário? Longe disso. Há muito que me permitiste ser audaciosa convosco. À semelhança do pai do filho pródigo, assim falava a seu primogênito. Disseste-me: tudo o que é meu é teu.
Lucas 15:31. Vossas palavras, por conseguinte, me pertencem, ó Jesus, e delas me posso valer para atrair os favores do Pai Celeste em prol das almas unidas a mim. Contudo, Senhor, dizendo onde estiver, desejo que ali também estejam os que me destes. Não tenho pretensão de que não possam atingir uma glória muito mais elevada do que vos aprouver dar-me. Quero, singelamente, pedir que um dia estejamos todos reunidos em vosso lindo céu. Vós o sabeis, ó meu Deus, nunca desejei outra coisa senão amar-vos. Não cobiço outra glória. Vosso amor sempre me preveniu desde a infância. Comigo cresceu e agora se tornou um abismo, cuja profundeza não sei calcular. Amor atrai amor. Por isso, meu Jesus, o meu se atira em vossa direção, querendo acumular o abismo que o atrai, mas infelizmente não representaria sequer uma gota de orvalho, diluída no oceano. Para vos amar como vós me amais, ser-me-ia necessário lançar mão de vosso próprio amor. Só então encontro tranquilidade. Ó meu Jesus, talvez seja ilusão, mas parece-me que não podeis encher uma alma de mais amor do que dele enchestes a minha. Por isso atrevo-me a pedir-vos a possibilidade de amar os que vós me destes, como vós me amastes a mim. Se um dia no céu descobrir que os que amais mais do que a mim, alegrar-me-ia com isso, porquanto desde já reconheço que essas almas, muito mais do que a minha, merecem vosso amor. Na terra, porém, não posso conceber maior imensidão de amor do que aquele que vos aprouve propiciar-me gratuitamente, sem nenhum mérito de minha parte. Minha querida madre, para vós, afinal, se volta de novo minha atenção. Muito me admiro do que acabo de escrever, pois meu intento não era esse. Uma vez que o escrevi, convém que assim fique. Antes, porém, de reatar a história de meus irmãos, quero comunicar-vos, minha madre, que não a eles, mas às minhas irmãzinhas, aplico as primeiras palavras extraídas do Evangelho. Transmiti-lhes as palavras que me comunicastes, etc. Pois não me julgo competente para instruir missionários. Felizmente, não sou ainda tão pretensiosa assim. Também não seria competente para dar conselhos às minhas irmãs, se vós, minha madre, que representais o bom Deus, não me tivesse dado poder para isso. Ao contrário, pensava em vossos queridos filhos espirituais, que são meus irmãos, quando escrevi estas palavras de Jesus e as seguintes. Não te peço que os tire do mundo, e rogo-te ainda pelos que crerão em ti mediante sua palavra. Como poderia, com efeito, deixar de rezar pelas almas que eles salvarão em suas longínquas missões, com o sofrimento e a pregação? Julgo necessário, minha madre, fornecer-vos ainda algumas explicações sobre a passagem dos cantares. Atraí-me, correremos, por me parecer pouco compreensível o que quis dizer. Ninguém, declarou Jesus, pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o atrair. Em seguida, em sublimes parábolas, e alguma vez sem recorrer sequer a esse meio tão familiar ao povo, ensina-nos que basta bater para que abram, buscar para que encontrem, estender humilde a mão para conseguir o que se pede. Diz ainda que tudo quanto se peça a seu Pai em nome dele será concedido pelo Pai. Por isso, sem dúvida, o Espírito Santo, antes do nascimento de Jesus, ditou esta súplica profética: atraí-me, correremos. Em que consiste, pois, pedir que seja atraído, senão que a gente se una de modo mais íntimo ao objeto que cativa o coração? Se o fogo e o ferro raciocinassem, e o último dissesse ao primeiro, atraí-me, não provaria que se quer identificar com o fogo, de molde a ser penetrado e entranhado por ele, e com ele parecer constituir uma só coisa? Assim é minha oração, Madre muito amada. Peço a Jesus que me atraia às chamas de seu amor, me una tão estreitamente a ele, que seja ele quem vive e atua em mim. Noto que quanto mais o fogo do amor me abrasar o coração, tanto mais exclamarei, atraí-me.
tanto mais também as almas que se aproximarem de mim. Pobre e minúsculo escombro de ferro inútil, se me arredar do divino braseiro. Correrão lépidas ao odor dos perfumes do seu bem-amado, pois a alma abrasada de amor não consegue permanecer inativa. Como Santa Madalena, conserva-se indubitavelmente aos pés de Jesus, a escutar-lhe a palavra doce e ardente, parecendo não dar nada, dá muito mais do que Marta, a qual se atormentava com muitas coisas e queria que a irmã a imitasse. Não são as ocupações de Marta que Jesus censura. Às tais ocupações, sua divina mãe humilde se sujeitou toda a sua vida, pois tinha que preparar as refeições para a Sagrada Família. Queria apenas corrigir a inquietação de sua ardorosa hospedeira. Isto foi compreendido por todos os santos, de modo mais particular, talvez, pelos que encheram o universo com a luminosidade da doutrina evangélica. Não foi na oração que os santos Paulo, Agostinho, João da Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingos e tantos outros ilustres amigos de Deus auriram a ciência divina que arrebata os maiores gênios? Disse um sábio: dai-me uma alavanca, um ponto de apoio que levantarei o mundo de seus eixos. O que Arquimedes não pôde alcançar, porque sua solicitação não se dirigia a Deus e se colocavam num ponto de vista material, obtiveram-no os santos em toda a sua plenitude. Como ponto de apoio, deu-lhes o Todo-Poderoso a si mesmo, e só a si mesmo, como alavanca. A oração que encandece com o fogo do amor, e foi desta maneira que soergueram o mundo. Assim é que os santos ainda militantes o soerguem, e os santos vindouros o soerguerão, e até o fim do mundo. Minha querida madre, quisera agora explicar-vos o que entendo por odor dos perfumes do bem-amado. Dado que Jesus se elevou ao céu, só posso segui-lo pelos vestígios que deixou. Mas como são luminosos tais vestígios, como são recendentes! Basta lançar um olhar sobre o Santo Evangelho e logo respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para que lado correr. Não é para o primeiro lugar, é para o último que me dirijo. Em vez de postar-me na frente como fariseu, repito, cheia de confiança, a humilde súplica do publicano. Sobretudo, porém, imito o procedimento de Madalena, sua admirável, ou melhor, sua amorosa audácia, que encanta o coração de Jesus e seduz o meu. Sim, percebo que se me pesassem na consciência todos os pecados possíveis de cometer, iria, com o coração partido de arrependimento, lançar-me aos braços de Jesus, pois sei quanto ama o filho pródigo que a ele retorna. Não é por ter Deus, em sua proveniente misericórdia, preservado minha alma de pecado mortal, que me elevo até ele pela confiança e pelo amor.